que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e a paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de sua luz. Que o Senhor nos abençoe assim com essa palavra nessa manhã. Eu quero falar sobre a supremacia de Cristo, e Colossenses, ele é um livro, é uma carta que nos apresenta uma palavra poderosa, principalmente para os dias de hoje. E essa mensagem vai começar pela manhã e vai terminar logo mais à noite. Então ela tem uma continuidade. Convido você a estar presente para entendermos um pouco mais da palavra de Deus. A carta de Paulo aos Colossenses é o maior tratado cristocêntrico do Novo Testamento. Dizem alguns teólogos que a carta de Colossenses foi a carta mais profunda que Paulo escreveu, trazendo essa revelação, esse pensamento sobre Cristo em meio à igreja. A mensagem de Colossenses é uma mensagem de despertamento necessário para hoje. É uma mensagem de Deus através da vida de Paulo para a igreja de Colossenses, mas bem atual e necessária para o nosso entendimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre os motivos e o porquê dessa carta. Nós vivemos um tempo em que muitas heresias têm brotado no meio da igreja. Hoje você vai numa igreja evangélica, ela é totalmente diferente uma da outra. A sua forma, a sua doutrina, seu culto, sua forma de dirigir, a sua administração eclesiástica, isso entre denominações. Se você vai então para uma igreja hoje batista, dificilmente você vai entrar numa igreja e ela vai ser igual ou bem próximo de uma outra, provavelmente as mais históricas. Mas há uma mudança acontecendo no nosso meio, há um contexto doutrinário um pouco diferente e perigoso em alguns momentos, dependendo do líder que está à frente dessas igrejas. A igreja, ela vive nesse mundo hostil. Nós estamos num mundo de leis, de inversões de valores. Todos sabem, aqui não precisamos entrar em detalhes. O que era pecado já não é mais para alguns. O que era impossível de acontecer e de aceitar, hoje a sociedade está mais flexível. Ela está mais, como diz o filósofo Buhmann, né? É uma sociedade líquida. Ela se adapta muito fácil ao tempo e à história. E muitas vezes a igreja é seduzida por essas influências, por essas culturas populares que invadem a vida da igreja, que às vezes deturpam o conhecimento teológico. E se a igreja não está alicerçada na palavra, não há um conhecimento bíblico profundo, ela acaba sendo levada mais pela personalidade do líder do que a sua doutrina. E a igreja de Jesus, ela precisa seguir os ensinos da palavra e não pode ficar alicerçado na personalidade do líder. Isso é algo que a gente precisa pensar, principalmente no tempo de hoje. Mas por que estudar Colossenses? Por que nós devemos falar sobre Colossenses nesse mês de agosto? Muitas vezes a igreja, além de ser seduzida, ela é atacada também, de fora para dentro, por leis, por práticas. Nós temos aí a ideologia de gênero, nós temos aí a questão da homofobia, das questões políticas que têm conturbado tanto a nossa nação e as nossas igrejas. E esse declínio, né, que acontece social e político, ela chega para a vida da igreja. E quando a igreja ela vai evangelizando, ela vai trazendo novos convertidos, esse processo ela se torna mais duro, porque você tem que agora receber uma pessoa que vem da sociedade, da cultura, que não conhece nada de evangelho, não conhece nada de Deus, sentar com ela e tentar, através de uma classe de novos convertidos, ou princípios da fé, você ter que doutrinar e enquadrar essas pessoas dentro daquilo que Deus pensa. Então tem sido um tempo de grande desafio para nós como igreja. Paulo escreve a Colossenses. Essa igreja, onde estava? Bom, a cidade de Colosso era uma cidade que estava passando por um declínio muito grande. Era uma igreja, era uma cidade rica, era uma cidade próspera, mas com o tempo ela veio se
perdendo o seu brilho, a sua importância, tanto que hoje ela não há nenhum vestígio arqueológico dela. Nós encontramos, por exemplo, em Éfeso, né, que ficava a 160 quilômetros de Colosso, era perto. Inclusive você vai ver Paulo falando, né, Éfeso ali, escrevendo, e Colossenses, a cidade de Colosso estava bem próxima, coisa de 160 quilômetros. Então Colosso ficava próximo de Éfeso e ficava próximo também de Laodiceia e Herápolis, que também era uma cidade daquele tempo. Essas duas cidades eram ricas, prósperas. Depois que aconteceu em 60 depois de Cristo, um terremoto, a cidade de Colosso foi destruída, não conseguiu mais se erguer. Já a cidade de Laodiceia e Herápolis, elas conseguiram se restaurar, porque era uma cidade rica. Houve um terremoto que devastou tudo. A Colossenses, a cidade de Colosso, 60 anos depois de Cristo, foi totalmente destruída por um terremoto que aconteceu. E essas duas cidades se recuperaram, mas Colossenses não se recuperou. Paulo escreve a uma igreja pequena. E eu quero dizer uma coisa, irmãos: Paulo não fundou Colossenses. Paulo foi um grande fundador de igreja, 3 viagens missionárias. Ele estava preso em Roma quando ele escreve essa carta à igreja de Colossenses. Era uma igreja pequena, mas havia algo diferente nessa igreja. Era uma igreja robusta em sua fé, havia um amor profundo e uma esperança viva nesta igreja. E a gente começa a pensar um pouco. É uma igreja pequena, de pouca significância histórica, mas ao mesmo tempo ela está aqui uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E isso a gente precisa pensar. Uma igreja viva, uma igreja eficaz, ela não é pelo tamanho do templo. A igreja, ela não é impactante e eficaz ou robusta em si pelo número de membros que tem, mas pela sua fé, pela sua ação com a sociedade que está à sua volta, pela testemunho dos membros que ali congregam. Isso sim é uma igreja forte, é uma igreja de vigor, importante, como Paulo vai descrever nessa carta. Essa igreja estava vivendo um problema, estava sendo atacada pelas heresias. Havia algumas heresias dentro da igreja que estava dificultando e levando os irmãos a viverem um outro evangelho, que não era aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando às igrejas. Ele recebe o comunicado de Epáfras, que leva para ele a orientação, porque naquele tempo, todos sabem aqui, estudam, né, escola bíblica dominical, que a forma do líder da igreja, no caso Paulo, se comunicar é por carta. Hoje o pastor faz live, né? Bota o celular lá, fala, vocês estão nas suas casas, recebem lá informação através da internet. Naquele tempo era cartas. Então ele recebia a informação preso, escrevia e ali enrolava num rolinho, alguém montava lá num cavalo ou ia a pé, pegava barco e levava para aquela igreja. Quando chegava na igreja, eles liam, né, a correspondência do apóstolo, ou de Paulo, ou de outro, que tem escrito para aquela igreja. Era a forma dele se comunicar naquele tempo. Então Epáfras começa a contar o que está acontecendo com a igreja de Colosso. O que está acontecendo? Heresias estão entrando. Havia o gnosticismo, né, que entendia que Deus não poderia se relacionar com os homens, ou o homem poderia ter um contato com Deus, porque Deus era santo e o homem era pecador. Essa heresia vinha anular o quê? A divindade de Cristo. Porque essa teoria dizia que Deus era tão santo que não poderia estar envolvido com os homens. Seria impossível isso. Isso era uma heresia que deturpava completamente o ensinamento sobre Cristo e a salvação. E Paulo então começa a escrever essa carta para condenar exatamente isso que está acontecendo, essa heresia que está surgindo. Outros vão dizer que a única comunicação entre Deus e os homens seria através dos anjos. E aí, o Paulo também entra e diz o Espírito Santo, a presença de Cristo no meio da igreja. Então veja que eram problemas que estavam invadindo a mente do povo, e a doutrina começou a ser fatiada, a viver uma transformação. E o que nós estamos vivendo hoje? Há uma confusão, né, da teologia cristã com aquilo que está acontecendo no mundo hoje. Há uma brecha acontecendo e dificultando o ensinamento correto da palavra de Deus. E Paulo então vai escrever para combater essa heresia. 2 coisas fundamentais você vê nessa carta. Primeiro, ele elogia os cristãos pelo crescimento espiritual. Do capítulo 1 ao versículo 3 e 8, você vai ver Paulo elogiando. Olha, esses crentes aí são firmes,
Esses crentes aí são fortes. Segundo, outro objetivo dentro dessa carta, ele vai alertar os cristãos sobre o perigo das heresias. Você vai ver no capítulo 2, do versículo 8 a 23. Mas Paulo alcançou um tema aqui fundamental no início desse texto que nós lemos, e vai chamar oração. E a oração, ela é também uma cadeira dentro da teologia. Existe a teologia da oração. Aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor nos orientou e o que a palavra diz sobre a oração. E Paulo vai trazer aqui um ponto importante dentro do início dessa carta que nós lemos, sobre a oração, e eu quero falar nessa manhã sobre isso, sobre a prática, sobre a importância e sobre como nós precisamos expressar a nossa oração, porque se nós não sabemos orar, não sabemos como pedir, provavelmente iremos falhar em nossa caminhada. E a oração é algo que surge primeiro em nosso coração, mas existem algumas características dentro da oração que nós precisamos entender para a nossa vida cristã. E o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é sobre a orientação que Paulo traz nesse texto. Ele vai falar que a oração deve expressar a nossa prioridade. A oração deve expressar a nossa prioridade. Veja bem, Paulo está preso, algemado, perto de perder a cabeça, perto de passar por uma guilhotina, e ele concentra a sua oração em algo urgente. Ele vai orar pela igreja de Colossenses, de Colosso. E não foi por uma questão física, porque a igreja era pequena e eles eram pobres. A igreja era pobre, a igreja vivia também um processo de escravidão, a igreja vivia um processo de dificuldades físicas e materiais. Mas o que nós observamos aqui é que Paulo não traz em nenhum momento as questões materiais, de saúde, de dinheiro e de liberdade. Paulo vai trazer à mente do povo que ali está, orientando o povo que ali está, bênçãos espirituais. Se a nossa oração existe nas nossas casas, na nossa vida e na nossa igreja, voltado apenas para as nossas necessidades físicas, pelo nosso materialismo, pelas nossas necessidades de dinheiro, pela alegria dos nossos filhos, pela nossa segurança e o nosso conforto, nós seremos completamente egoístas na nossa oração. É algo que nós precisamos entender. É claro que o corpo precisa, é claro que a saúde é necessária, é claro que a grana que entra para pagar as contas são necessárias, mas dentro da oração, ela não pode ser só isso. Não pode chegarmos somente a Deus priorizando os nossos interesses, a nossa vontade, o nosso querer. Os dons espirituais estão no meio da igreja, e ele é para a edificação do corpo, e a oração é algo também necessário na nossa vida, quando nós compartilhamos a dor do nosso irmão, quando nós compartilhamos a dor da obra missionária, por exemplo, quando compartilhamos a dor de uma igreja irmã que provavelmente está passando alguma luta, se nós só nos concentrarmos naquilo que é meu, do que é para o meu bem-estar, aquilo que é para as minhas necessidades, ou dos meus que eu amo, nossa oração será completamente egoísta. Eu acredito que servir o outro também é uma forma de demonstrar amor através da oração. E Paulo nessa carta ele vai dizer: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele não pediu que sejam cheios de dinheiro, ele não pediu que sejam cheios de bens materiais. Ou quem sabe Paulo está preocupado somente com a sua necessidade. Ele está preocupado com a necessidade da igreja de Colossenses e de Colosso. E aí, irmãos, é algo que nós precisamos aprender nessa manhã, sobre a grandeza de Cristo. Cristo se relaciona conosco no meio da igreja, lá no seu quarto, lá na sua casa, no seu trabalho, dentro do seu carro, através da oração e através da presença do Espírito Santo de Deus. Será que as nossas orações estão sendo também para servir o nosso próximo? Ou a nossa cabeça está só preocupada com o nosso egoísmo, com aquilo que eu preciso, com aquilo que eu quero para o meu bem-estar, com a promoção da empresa que eu tanto quero, para aquela alegria de fazer aquele curso e terminar aquela faculdade como eu tanto desejo? Será que nós estamos sendo egoístas na nossa oração? Nós não estamos orando para o nosso próximo?
orando pela necessidade daqueles que estão à nossa volta. E aqui nós aprendemos na carta de Colossenses, a oração, ela deve expressar as nossas prioridades. Quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades na sua oração? Segundo, nós aprendemos com a carta de Colossenses que a oração deve incluir aqueles que não conhecemos. Olha que interessante, ele ora pelos cristãos que estão em Colosso, mas eu falei aqui, Paulo não fundou Colossenses, e Paulo também não foi a Colosso, não conhecia aquela igreja. Aquela igreja foi fundada por Epáfras, o seu amigo e companheiro, que o atendia na prisão. Mas Epáfras leva para ele, e Tíquico, que você vai ver na carta Tíquico, também sendo um grande correspondente, levando as orientações de Paulo. Paulo não conheceu, Paulo não esteve lá, Paulo não sabia quem eram os irmãos, mas quando ele tem o entendimento que havia uma necessidade naquela igreja, e que aquela igreja precisava, aqueles irmãos estavam necessitados de socorro, Paulo se prontificou a orar. E a oração deve incluir aqueles também que não conhecemos. Podemos orar, podemos clamar por aqueles que nós não vimos, não conhecemos, não sabemos, porque há poder na oração. Deus ouve a nossa oração. Se nós orarmos pela nossa nação, se nós orarmos pela nação que está próximo de nós, parece que houve um terremoto agora há pouco no Haiti. Eu não vi a mensagem completa, mas peguei por alto. Não sei quantas pessoas morreram. É um país sofrido. Há em torno de 50 brasileiros lá, mas são religiosos. Estão lá fazendo missão, missionários, obreiros, que estão fazendo o trabalho de misericórdia. E a informação que tem é que esse povo está sofrendo. E o que nós vamos fazer com a igreja? Nós temos que interceder a Deus, porque Paulo está intercedendo por aqueles que ele não conhece. E quando nós estamos somente orando por aquilo que é nosso, que é do meu interesse, que é para o meu sucesso, nós vamos estar vivendo, irmãos, realmente o egoísmo pessoal, de não olhar para aqueles que estão à nossa volta. Orar por missões, orar pela paz no mundo, por pessoas que passam por nós, por gente que nem conhece. Você passa de repente aí, vai lá no centro da cidade, encontra lá moradores de rua. Você já alguma vez já orou por aquelas pessoas? Mas não digo parar e interromper o sono deles, não. Pelo menos trazer à memória o pensamento: Senhor, tem misericórdia dessas vidas, dê oportunidade a eles de encontrar uma porta. Será que você já fez isso? É o que a gente tem que pensar. Você não conhece, não faz parte do seu bairro, mas são seres humanos que precisam dos nossos cuidados. A oração pode mover o mundo. Seria egoísta as nossas orações se formos voltados apenas para o nosso bem-estar, para o seu sucesso e para o seu progresso. Então, além de orar para expressar a nossa prioridade, nós precisamos também orar para incluir aqueles que não conhecemos. Aprendemos também nesse texto, terceiro ponto, orar deve ser regida por uma atitude perseverante. Paulo não conhecia face a face a igreja de Colosso, ele não sabia quem eram os irmãos, mas orou por ela sem cessar. Olha o que diz o texto, se você olhar direitinho: não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então você vê que Paulo está aqui intercedendo, um clamor que não é um clamor simples, ele inclui várias áreas: conhecimento, frutificação, crescimento, fortalecimento. Paulo está intercedendo a Deus por essa a igreja numa atitude perseverante. Então, irmãos, alguém fala assim: pastor, como seria orar sem cessar? Muitas vezes um novo convertido sempre pergunta. Eu creio que orar sem cessar, aí é um pensamento meu em particular, é você ter a sua mente voltada em todas as áreas da sua vida, em momentos do seu dia, para aquilo que Deus faz. Você vai lá, vai de frente para um espelho, vai pentear o cabelo, depois que você saiu do banho, está colocando a sua roupa, você começa a agradecer a Deus: obrigado, Deus, pela minha casa, obrigado pela minha saúde, obrigado, Senhor, pela roupa que eu visto, porque é o Senhor que me dá. Aí daqui a pouco você vai lá para a cozinha, vai na hora do almoço, você não esquece: Senhor, obrigado por esse alimento, tem tanta gente que não tem, obrigado porque o Senhor tem me dado condições disso. Você vai lá pagar a conta lá na loteria, ou vai no banco, aí na hora de você pagar, você: obrigado, eu consegui pagar a minha dívida, porque o Senhor tem me sustentado. E assim vai. Você saiu de casa hoje, já era motivo de agradecer. Você levantou hoje, você acordou hoje, se você não orou ainda, era tempo de orar, porque é um privilégio estar de pé num tempo de tanta doença e morte como hoje.
E aí você vai olhando as coisas, vai entendendo que o que você tem é Deus que te dá. E você começa a agradecer o seu carro, onde você entra, a gasolina que você bota, a compra que você faz. Os seus filhos chegando para te visitar, os teus netos chegaram lá, começaram a quebrar tudo, quebrou a planta, comeu seu biscoito, derrubou a televisão, né? Você vai ficar bravo para caramba. Mas você vai agradecer, Senhor, obrigado pelo que meus netos, essas crianças, não são fáceis, mas é melhor do que estar em cima de uma cama, de estar no hospital. E você agradecer. Orar sem cessar, irmãos, é olhar para tudo que está à nossa volta e reconhecer que tudo vem do Senhor, que tudo que temos é do Senhor. Até o remédio que a gente toma, está tão caro, né? Quantas pessoas não têm, precisa de doação, às vezes ficam sem tomar porque não tem como comprar, e você está conseguindo se cuidar da sua saúde, porque Deus tem te dado isso. Orar sem cessar é algo que precisamos ter. Orar com uma rígida, por uma atitude de perseverança. Tudo que está ao nosso redor nos leva a conhecer e falar com Deus. Tudo que está em nosso redor nos leva a falar com Deus. A igreja que você tem, você entrou, você está sentado nesses bancos dessa igreja, por mais simples que ela seja, é o que Deus nos deu. Foi isso que nos deu, foi o que Deus nos proporcionou a estar aqui nessa igreja, frutificando, cuidando dos nossos filhos e fazendo a sua obra. Tudo que está à nossa volta é motivo e atitude para perseverarmos então em oração. E quarto e último, que nós aprendemos com essa carta de Colossenses, a oração deve ser ousada na busca da plenitude. A oração deve ser ousada na busca da plenitude. O Senhor não deseja que o seu povo venha desanimar. Ele deseja que o seu povo, a sua igreja, seja viva, prospere, seja uma igreja forte. Deus nos chamou para alcançar o mundo e fazer discípulos. Então a nossa oração, ela deve buscar uma plenitude também com ousadia. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Posso orar, posso sofrer, posso passar privação, sim, mas há poder na oração. E Deus nos chama a ter ousadia na palavra, porque Paulo não está nem um pouco preocupado com a sua prisão. Ele não está nem um pouco preocupado se o soldado vai entrar e vai degolar a sua cabeça, porque ele sabe a missão e o propósito do seu chamado. Mas o que Paulo está fazendo nessa carta é uma tremenda ousadia, porque ele vai dizendo exatamente por que ele clamou e o que ele pediu. Ele vai dizendo que Deus te dê sabedoria e entendimento espiritual, isso para que em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Olha o que ele está dizendo para essa igreja: crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência com alegria. Paulo está sendo ousado. Paulo está levando a sua oração diante de Deus para que aquela igreja de Colosso fosse uma igreja que está sendo atacada pela heresia, está sendo afrontada pelos ensinamentos contrários de Cristo, mas ele não está se intimidando diante disso. Ele está levando a Deus a oração e pedindo àquela igreja que elas fossem impactadas pelo seu poder. Nós que oramos, nós que temos a prática da oração, nós podemos, irmãos, entrar na presença de Deus e clamar de forma ousada diante dEle. Eu não sei quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos. Talvez alguém disse assim: isso aí não vai dar certo e você não vai conseguir. Mas há poder na oração, há milagre na oração, há cura na oração. O laudo médico pode chegar para você e dizer: está difícil para você, talvez você não tenha chance, mas nós cremos que a última palavra vem do Senhor. E quando nós oramos com ousadia. O que nós precisamos como igreja fazer é tomar posse do mundo espiritual e usarmos as armas que o Senhor tem nos dado, porque para nós não é impossível. A única coisa que pode nos impedir é a própria vontade de Deus. Não é isso que eu tenho para a sua vida, aí sim. Mas fora isso, irmão, nenhum principado, nenhum potestade pode ir contra a sua vida, porque é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te orienta, é o Senhor que está contigo. Paulo está sendo ousado na oração e levando essa igreja pequena, uma igreja simples, uma igreja que provavelmente 60 anos depois sofreu com esse terremoto e não existiu mais, porque a cidade de Colosso foi desfeita, provavelmente os seus moradores foram para outras cidades. Mas o que nós podemos aprender nesse texto é que a grandeza de Cristo está em se relacionar conosco, através da oração.
A sua luta, a sua dificuldade, a sua tribulação que você passa, você pode levar diante dele. Senhor, eu estou passando essa luta no meu casamento, com meu filho, com a minha casa, com o meu emprego, com a grana que não entra, eu estou apertado. E pedir a Deus a sabedoria para que lhe dê meios e formas para você sair dessa situação. Senhor, eu quero ser usado na sua obra. Aí você vai entrar no mundo espiritual. Eu quero dons e talentos para que o meu ministério prospere. E aí você dizer diante de Deus aonde você quer chegar, aonde você quer ir. Buscai e me achareis, quando buscarem de todo o vosso coração. Talvez a bênção que você tanto quer, tanto precisa, está pertinho de você. Ou talvez o que falte você seja essa ousadia de você entrar em oração, independente da luta que você está passando, porque Paulo está preso, Paulo está algemado, Paulo está próximo de ser torturado e morto, mas ele está buscando a supremacia de Cristo através do seu poder para a vida da igreja. A luta que você passa, a luta que você confronta, a luta que você vive, pode ser desfeita, pode ser alcançada pela graça de Deus, quando você tiver a ousadia na oração. E eu quero concluir fechando, dizendo exatamente isso, que a vontade de Deus possa transbordar sobre a sua vida, que a vontade de Deus possa transbordar sobre a sua casa, que você possa usar essa arma espiritual que os apóstolos usaram, que a igreja primitiva usou, e que a igreja no mundo inteiro, a igreja que está na China, a igreja que está no Vietnã, a igreja que está na Rússia, sofrendo todo tipo de ameaça, perseguição, usam a oração como um instrumento de vitória e um instrumento de libertação. Que você não seja egoísta na sua oração. A oração deve expressar as nossas prioridades. A oração deve incluir aqueles que nós não conhecemos. A oração deve ser regida por uma atitude perseverante. E a oração deve ser ousada na busca da plenitude, principalmente da vontade de Deus. Que você possa aprender com Paulo, levando essa palavra a Colossenses. Logo mais à noite nós estaremos dando continuidade a essa mensagem, dizendo que a grandeza de Cristo é essa oportunidade de Ele estar no meio de nós nessa manhã, com o seu Espírito Santo, para ouvir o seu louvor, para ouvir a sua oração e para fazer milagres na sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus e vamos então encerrar o culto dessa manhã. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui, nós vamos encerrar com um louvor e em seguida com a oração silenciosa. Desejo a você um almoço abençoado com a sua família, um descansozinho da tarde, 6h30 nós estamos de volta com mais louvor e mais adoração ao nosso Deus. Nós estamos aqui para encerrar já o culto, mas eu gostaria de saber, algum visitante conosco, de outra igreja, de outra denominação, está pela manhã? Deus abençoe lá, nossa irmã lá da Primeira de Caxias, não é isso? Seja bem-vindo, filha da nossa irmã Maria José, está aí, Maria José está aí abençoada, né? Firme e forte, depois de um tempo, matando saudade dos irmãos. Então Deus abençoe e mande um abraço para a sua igreja. O que a igreja vai dizer para essa irmã? Amém, Deus abençoe sempre. E logo mais à noite nós estaremos de volta, buscando assim a presença do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz. Te agradecemos porque podemos ver que há uma grandeza, há uma supremacia do relacionamento do Senhor com a sua igreja. E podemos ver o milagre acontecendo através da oração. Nessa manhã, Deus, aprendemos sobre a importância da oração, que a oração possa expressar as nossas prioridades, Senhor, que ela possa, Senhor, trazer sobre nós e incluir pessoas que não conhecemos, que a oração deve ser regida, ó Pai, por uma atitude de perseverança constante em todo o tempo, e a oração deve ser ousada para buscar, ó Deus, a plenitude da sua vontade. Abençoe o teu povo, ó Pai, que neste tempo que vivemos no nosso país, as tuas igrejas, Deus, possam ter ousadia na oração. Oramos pela nação brasileira, colocamos em tuas mãos agora as igrejas que estão do Acre ao sul, do norte ao sul do nosso país, pastores, missionários, obreiros que vivem essa luta nessa terra. Que Tu nos abençoe, que venha a fortalecer com o Teu poder, ó Pai, e que aquilo que tem, ó Deus, atacado a Tua igreja, nos ensinamentos, na cultura, que Tu nos dê sabedoria para seguir a Tua orientação conforme a Tua palavra. Abençoe o Teu povo nessa manhã. Se há lutas, se há dificuldades, Pai querido, que Teu Filho, ó Deus, Jesus, através do Teu Espírito Santo, possa trazer, ó Deus, renovação, fortalecimento e ousadia
para a glória do teu santo nome. Nós oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém.